mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, da coleção de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E com vocês nós temos o Vadno, que vai nos auxiliar nesse estudo de hoje. Olá, Vadno. Oi, Graça, como vai? Tudo bem? Bem, você? Caros amigos, caros irmãos, desejo de paz e luz. A expectativa e a esperança é que seja um momento produtivo para todos nós, não é isso? E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, Ponderações de Vicente. É um capítulo muito interessante, que Vicente e André se encontram no plano espiritual. Eles tinham a mesma profissão, conforme já foi falado nos outros capítulos. Mas eles precisam aprender muito ainda sobre esse problema deles, esse encontro deles lá no plano espiritual. E com vocês nós temos o Vadno para nos explicar sobre esse capítulo hoje. Fique à vontade. Graça, todas as oportunidades, elas são fundamentais, todos os capítulos são muito importantes. Nós precisamos entender o livro como uma ideia, um conceito espiritual que traz por objetivo a educação, a iluminação, a ajuda a todos nós no processo da nossa moralização. Este capítulo é também um destes capítulos muito importantes, apesar de parecer singelo, apesar de parecer simples, mas altamente instrutivo e educativo para todos nós. Nos posicionando, lembrando aos irmãos, nós, André Luiz e Vicente, ainda se encontram dentro do Centro de Mensageiros, tinham colhido várias experiências ali através de conversas com vários irmãos que falharam, que tiveram dificuldades aqui no mundo físico, estavam lá contando o resultado das suas experiências e num determinado momento Vicente e André Luiz dão aquela etapa por encerrada naquele dia e Vicente o convida a passear ali pelo ambiente, pelos jardins do Ministério da Comunicação. Durante essa caminhada, André, puxando o assunto com Vicente, diz: eu não imaginava que existia um ambiente deste no mundo espiritual e não imaginava nem de longe que o trabalho, uma das funções do Ministério da Comunicação era este processo de aprimoramento da pessoa, do indivíduo, do espírito, no processo da transmissão da educação moral. Vicente diz a ele: André, nós estamos participando de um núcleo, um único núcleo, onde trata daqueles irmãos nossos que falharam dentro da doutrina espírita. Mas, aqui na colônia espiritual, nosso lar, tanto no Ministério da Comunicação quanto no Ministério do Esclarecimento, existem outros vários núcleos tão importantes quanto este. E aí diz para André, por exemplo, nós temos o Centro de Estudos para as Mães, tanto aquelas que estão em processo de preparação para voltarem ao mundo físico, quanto aquelas que retornam do mundo físico após a encarnação e se encontram aqui trocando suas experiências, conversando, avaliando seus erros e seus acertos. Algum departamento específico dedicado àquelas que falharam, àquelas que degeneraram o seu dever de mãe por aspectos vários. Como temos também um departamento dedicado à paternidade, aos pais. Nós todos, todos seria exagero, mas poderíamos dizer que quase a totalidade da humanidade, nós somos altamente preparados no mundo espiritual para sermos pais e mães. Não é nada feito ao acaso, ao improviso, não. Existem preparações para sermos pais e mães. Alguns de nós cumprimos relativamente bem, uma grande maioria deixa bastante a desejar. E aí Vicente toca num aspecto interessante, quando André diz assim: como também existe um departamento aqui que trata dos médicos, aqueles que faliram, aqueles que acertaram relativamente. E aí André diz: bom, mas nós dois não estamos lá. Eram dois médicos, não é? E nós dois não estamos lá. E Vicente diz: olha, a gente não está lá porque nós estamos pior que eles. Nós não falhamos apenas no campo da medicina, mas falhamos sobre vários outros aspectos. E Vicente diz a ele: se eu te contei o que eu sofri, eu ainda não te contei o que eu fiz. Da mesma maneira, André lembra rapidamente que ele volta ao mundo espiritual como suicida. Uma
uma pessoa intelectualizada, uma pessoa de formação acadêmica primorosa e que volta ao mundo espiritual como um suicida, não é? Então, nesse momento, a gente percebe que existe lá no Evangelho, graças irmãos, existe lá no Evangelho, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item que trata sobre o ponto de vista. E aí, o ponto de vista diz assim: de acordo com a maneira como nós vemos a vida, de acordo com a forma como nós a vemos, nós podemos vê-la como uma passagem rápida, ou podemos vê-la como uma etapa de um grande caminho dentro da sua perpetuidade, da sua continuidade. De acordo com esta visão momentânea, instantânea, material, ou a visão espiritual longa, nós vamos ter um resultado moralizador muito grande dentro de nós. Então, aqueles de nós, pais, mães, médicos, doutrinadores, evangelizadores, homens, trabalhadores de forma geral, que têm a visão imediata, eles querem ser felizes e resolverem todos os seus desejos aqui imediatamente, atropelando as pessoas e muitas vezes caindo em erro em virtude dessas ações. Aquele que projeta a sua vida para o mundo espiritual ou para a perpetuidade da vida, ele continua querendo realizar também seus desejos, como nós todos queremos, só que os passos são mais medidos, são mais ponderados, para que não haja e não repercuta em sequelas futuras. Não é isso? Então, num determinado momento, tocando na medicina, a gente percebe que Vicente diz a André, eu tenho um amigo, isso é Vicente contando para André, eu tenho um amigo que ainda está nas regiões umbralinas, está sofrendo perseguição de 2 espíritos especificamente. E ele conta que dentro dos processos, um exímio cirurgião aqui na Terra, mas que se envolveu enormemente com as questões financeiras, gostava muito do dinheiro e deixou a atenção de muitos pacientes em detrimento do dinheiro. E prejudicou o seu trabalho, em muitas ocasiões, com preocupações sobre a administração do dinheiro dele. Alguns desencarnaram, muitos perdoaram aquele médico, mas 2 especificamente colocam a responsabilidade da desencarnação na irresponsabilidade daquele médico, que naquele momento crucial estava com a cabeça em outros lugares, não no sentido da caridade, não é? E da mesma maneira como nós temos muitos médicos falidos, nós temos médiuns falidos, administradores falidos, pais falidos, mães falidas, como também temos muitos que acertam, não é? O ponto de vista sobre o qual nós enxergamos a vida é uma referência segura para nós tomarmos ou agirmos de uma maneira A ou de uma maneira B. E, obviamente, as consequências são naturais também. Não é isso? Então, dentro desse estudo de hoje, nós estamos agradecendo ao Vadino pela sua colaboração, agradecendo a vocês pelo carinho, pela atenção e até uma próxima, se Deus quiser. Nós agradecemos a oportunidade, desejando paz e luz a todos.